que pode se manifestar aqui é o Espírito de Deus. Todo espírito ao contrário e todo inimigo que queira bagunçar vai ter que ser repreendido e cair por terra em nome de Jesus, porque a casa é de Deus, quem manda é Deus, quem opera é Deus, e quem veio aqui dá glória para Deus. Levanta a tua mão e exalte ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. Estamos diante de um texto bíblico que é muito conhecido por nós todos. Eu acredito que todos que estão aqui, ou até mesmo a maioria, já ouviu falar sobre o filho da viúva de Naim. O que eu venho trazer para a tua vida não é nada novo, nenhuma inovação ou nenhuma novidade, mas a mesma palavra de Deus que ainda tem poder e autoridade para libertar, transformar e levar o pecador redimido para morar nas mansões celestiais. Mas para entendermos a palavra de Deus, é necessário voltar um pouco na história bíblica, em que a Bíblia vai dizendo que certa feita, Jesus ele entra dentro de Cafarnaum, e quando ele entra dentro de Cafarnaum, as pessoas se aglomeram próximo e perto de Jesus, as pessoas se aproximam de Jesus, as pessoas se tumultuam do lado de Jesus, as pessoas queriam chegar junto de Jesus, as pessoas queriam tocar em Jesus, ouvir as palavras de Jesus, os ensinamentos, os conselhos, o sermão e a pregação de Jesus. É verdade que na onde Jesus passava, as multidões se aglomeravam, as multidões afluíam, as multidões se aproximavam, as pessoas queriam e sentiam desejo e prazer em ouvir a voz do meio nazareno. Então diz a Bíblia que quando Jesus ele chega em Cafarnaum, uma grande multidão se aproxima, porque todos queriam estar perto de Jesus, receber uma bênção, um toque, uma vitória, ou até mesmo ouvir a voz de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que na cidade de Cafarnaum existia um determinado centurião, e diz a Bíblia que este centurião ele tinha muitos servos ao seu comando, debaixo das suas mãos e do seu poder. E o que era um centurião? Um centurião nada mais era do que um comandante que comandava um grupo de 100 soldados. Centurião, um homem que tinha o controle sobre 100 soldados ou até mesmo mais. Mas a Bíblia Sagrada diz que este centurião ele tinha muitos soldados, ele tinha muitos servos, e entre os servos do centurião tinha um que o centurião amava demais, estimava e tinha um carinho fora do comum. E diz a Bíblia Sagrada que o servo do centurião ele ficou em um estado muito ruim, em um estado de tal maneira que ele bateu em várias portas, ele buscou ajuda em vários lugares, mas abriram e a ajuda devida não veio. Mas a Bíblia nos informa que quando o centurião de Cafarnaum ele ouve dizer que Jesus está dentro da cidade, a Bíblia diz que ele chama alguns amigos seus e manda ir até Jesus, e a mensagem que o centurião mandou por eles era esta: que se o Senhor quisesse, ele poderia curar o seu servo, porque o seu servo era alguém que ele amava demais. Então a Bíblia diz que os amigos do centurião eles vão, e quando ele se aproxima de Jesus, eles vão dizer: Senhor, o centurião está te convidando, o centurião está te chamando a ir na sua casa, porque ele tem um servo que está enfermo, moribundo, está entre a vida e a morte. Este homem já bateu em várias portas, mas as portas não se abriram. Este homem já buscou ajuda em vários lugares, mas a ajuda não veio. Mas ele ouviu falar, Senhor, que tu tens o poder para operar milagre. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que eles continuam dizendo: Senhor, o Senhor pode ir, porque este homem ele é um homem generoso, ele mesmo edificou o templo, a sinagoga
sinagoga em Cafarnaum, para a tua palavra ser pregada e o teu nome ser glorificado. Então diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele pega os seus discípulos e ele vai em direção à casa do centurião. Mas a Bíblia vai nos revelar que quando Jesus está se aproximando da casa do centurião, a Bíblia não nos fala, mas eu acredito que o centurião, ele faz uma autorreflexão, ele faz uma autoanálise dentro de si, e ele reconhece que não era digno de ter Jesus debaixo do mesmo teto que ele, porque ele era um homem pecador e de mãos sujas e impuras. Então ele manda mais um grupo de anciões até Jesus, e a segunda mensagem dele é esta: Senhor, não te incomodes de vir embaixo do meu telhado, porque eu não sou digno, por isso mesmo eu nem fui ter com o Senhor. Senhor, eu também sou homem, que tenho autoridade e tenho soldados sob o meu comando, sob o meu poder. Eu digo a um soldado vai e ele vai, eu digo ao outro vem e ele vem, eu digo aos meus criados e ao meu servo faça isso e ele faz. Então diz a Bíblia Sagrada que o centurião vai liberar uma palavra de fé dizendo: Senhor, mas se o Senhor liberar uma única palavra, o milagre vai acontecer na vida do meu servo. Se o Senhor liberar uma única palavra, o milagre vai acontecer na vida do meu criado. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus, ele ouve esta notícia, ele ouve esta mensagem, a Bíblia diz que ele fica maravilhado, ele fica feliz, e ele volta para toda a multidão que o cercava, e ele brada em alta voz: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como na vida deste centurião. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé como na vida desse homem aí. Jesus, ele disse: eu não encontrei tanta fé como na vida de um único homem. Ele vai comparar a fé de um homem com a fé de uma nação. Ele vai dizer que a fé daquele homem era maior do que a fé da própria nação de Israel inteira, porque aquele homem conseguiu deixar Jesus maravilhado, aquele homem conseguiu deixar Jesus feliz. Então ele diz: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé como na vida deste homem. Então diz a Bíblia Sagrada que Jesus vai liberar a palavra profética, ele vai liberar a palavra de milagre, e diz a Bíblia Sagrada que a palavra dele tem tanto poder que quando os servos voltam para casa e se aproxima do criado daquele senhor, eles observam que algo sobrenatural aconteceu, porque quando eles saíram, aquele homem estava deitado mal sobre a cama, mas quando eles voltam, o homem está em pé e com um semblante belo. Isso quer dizer que quando eles chegaram lá, o milagre aconteceu. Antes de eles chegarem lá, Jesus já havia liberado uma palavra de vitória. O que eu quero te dizer e profetizar na tua vida nesta noite é: quando tu chegar na tua casa, o milagre já vai ter acontecido, porque a palavra de Deus ainda tem poder. Dá uma cutucada de alguém que está do teu lado, diga assim: tem milagre para a tua vida hoje. Fala de novo para ele, fala de novo para ela: tem milagre para a tua vida hoje. Mas fala para ele assim: para o milagre se concretizar. Fala para ele em nome de Jesus, fala assim: para o milagre se concretizar, é necessário você ter fé, é necessário você crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nesta noite aqui poderia ter vindo um pregador dos Estados Unidos, poderia ter vindo um pregador das Américas, do outro lado do mundo, poderia
sua vida. Mas se você não acreditar, nada acontece. Mas se você tiver a fé no tamanho de um grão de mostarda, o milagre vai acontecer e tu vai ver a glória de Deus. Deus, aleluia. Fala para alguém que está do teu lado assim, está preparado para ver a glória de Deus? Tu está preparado para ver a glória de Deus? Pergunta para ele assim agora, tem fé para ver a glória de Deus? É para ver a glória de Deus? Dá mais uma cutucadinha dele e fala assim, tem fé para ver a glória de Deus? É para ver a glória de Deus? A glória de Deus já está no nosso meio nesta noite. Glória a Deus, aleluia. No meu nome, eu estarei no meio deles. Eles já estão no nosso meio, mas só contempla a glória, só sente a presença. Quem tem fé, quem acredita nisso, levanta a tua mão e adore a Deus. Tu tem que ter fé. A fé daquele homem deixou Jesus maravilhado, porque ele pediu uma única palavra. Ele não pediu 30 minutos de pregação, ele não pediu uma hora de mensagem, não. Ele falou: Senhor, se tu liberar uma palavra, eu acredito tanto que uma palavra basta. Uma palavra da parte de Deus já basta para a tua vida. Mas você tem que ter fé para receber. Jesus opera um milagre, pega os seus discípulos e continua a sua caminhada. E ele sai de Cafarnaum em destino à aldeia de Naim. E de Cafarnaum para Naim era cerca de 38 a 40 quilômetros de viagem. Jesus vai andar de 38 a 40 quilômetros de viagem até chegar em Naim para abençoar a vida de uma mulher que lá existia. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus não mede distância nem esforços para abençoar a vida de um fiel. Ele não mede esforço nem distância para abençoar a vida de um verdadeiro adorador. E se tem verdadeiros adoradores aqui, ele não vai medir esforços, mas com certeza o véu do céu vai se abrir e o milagre vai acontecer na tua vida. Mas a Bíblia Sagrada diz que dois grupos de pessoas seguiam Jesus. Duas classes de pessoas acompanhavam Jesus em seu ministério. A primeira classe de pessoa era um chamado multidão. E a segunda classe era os discípulos. A primeira era a multidão. A multidão representa aqueles que iam até Jesus, aqueles que acompanhavam Jesus, aqueles que iam buscar Jesus, aqueles que aproximavam de Jesus, não pelo Deus maravilhoso que ele era ou é, mas sim para receber somente a bênção, a vitória, a porta aberta, o céu aberto, o milagre. Depois partia, sentar nem tchau, nem até logo. E diz a Bíblia Sagrada que o segundo grupo, a segunda classe de pessoa que seguia a Jesus, eram os discípulos. Quem eram os discípulos? Discípulo era aqueles que, independente se iria receber ou não receber, o prazer deles é estar na presença do Mestre, adorando ele e ouvindo a sua palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite: quem é você no nosso meio hoje? Será que tu faz parte da multidão ou tu faz parte dos discípulos? Será que tu faz parte daqueles que só veio aqui receber a bênção e a vitória? Ou será que tu faz parte daqueles que, independente se vai receber sim ou não, vem aqui com o desejo de adorar a ele? Pergunta para alguém que está do teu lado: de qual grupo você faz parte? Pergunta para ele: da multidão ou dos discípulos? Fala para ele assim: dos interesseiros ou dos
verdadeiros adoradores. E aí? Qual grupo você faz parte? Porque o interesseiro é assim, ele vem para casa de Deus e se Deus abençoar ele volta para casa com a cara amarrada, o bico fechado, o coração travado, e ainda sai dizendo: Deus não falou comigo, Deus nem me viu, nem me ouviu nesta noite. Mas é mentira, ele está no nosso meio, mas para ele te abençoar é necessário você adorar o nome dele e chamar. E qual grupo você faz parte? Dos interesseiros ou dos adoradores? Será que você veio aqui só para receber? Ou será que você veio aqui para dar também? Porque no reino espiritual existe a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. E aquele que planta muito, colhe muito. E aquele que planta pouco, colhe pouco. E aquele que planta nada, colhe nada. E você veio plantar o que hoje? Veio plantar muito, pouco ou nada? Ou será que você veio aqui só para receber? Os crentes precisam aprender a liturgia do culto. Nós, na maioria das vezes, saímos de casa com o maior desejo de ir para a casa de Deus e receber. Sendo que o maior desejo que nós temos que ter no nosso coração ao sairmos da nossa casa é de dar para Deus. Porque aquele que dá para Deus recebe de Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora pergunta para alguém que está do teu lado: você trouxe o que para Deus hoje? Para Deus. Trouxe o que para Deus hoje? Trouxe o que para entregar no altar de Deus hoje? Eu não estou falando só de dízimo, de oferta, de dinheiro, não. Eu estou falando de um coração quebrantado, de um espírito contrito, de um coração de verdadeiro adorador. Eu estou falando de gratidão. Eu estou falando de adoração. O que é que você trouxe para colocar no altar de Deus? Trouxe o quê? Só queremos, vem a nós, nosso reino e nada mais. Se tratar. Trouxe o que para dar para Deus nesta noite? Tem o que para entregar para Jesus aí nesta noite? Talvez você não trouxe o teu dízimo porque você não teve. Talvez você não trouxe uma oferta de dinheiro porque você não teve. Mas tenha certeza de uma coisa: tu és uma oferta viva que pode se colocar no altar de Deus. Então, em nome de Jesus, coloca a tua oferta viva no altar. Coloca o teu espírito no altar. Coloca a tua alma no altar. Coloca a tua gratidão no altar. Coloca a tua adoração no altar. Coloca no altar, se coloque no altar e deixa Deus acender a tua. Oh, aleluia. Dá uma cutucadinha nele, dá uma cutucadinha nela, pergunta se trouxe o que para entregar para Jesus. Trouxe o que para entregar para Ele? Todos nós queremos receber de Deus, sim ou não? Mas trouxe o que para dar para Ele? Tem o que aí para entregar para Jesus? Seguia Jesus uma multidão e os discípulos. Seguia Jesus os interesseiros e os verdadeiros adoradores. De qual grupo você faz parte hoje? E a Bíblia diz que ele vai caminhando até Naim. E o nome Naim quer dizer consolação. Ele está
vida de um único filho da mulher. A Bíblia diz que a mulher perdeu o marido e agora a morte veio e levou a vida do seu filho. A aldeia que era conhecida como aldeia de Naim, a aldeia da consolação, agora está sendo conhecida como a aldeia da tristeza. Porque a morte ceifou a vida do marido e agora levou a vida do filho. Eu imagino Satanás nos quintos dos infernos dizendo e festejando: em todo o meu caminho eu mato mesmo. Ficou na minha frente, eu arrebento, acabo com tudo. É assim que eu faço, eu mato, roubo e destruo. Mas que Satanás não sabia era que Jesus estava indo lá para mudar a história daquela mulher. Glória a Deus. Você não deu glória porque você não entendeu. Mas Jesus estava indo lá para transformar a história daquela mulher. E assim como ele estava indo lá para operar o milagre naquele lugar, ele já está no nosso meio para operar o milagre aqui. Glória a Deus. O que me chama a atenção é que a história vai dizer que os coveiros daquela época, eles não eram assalariados, eles ganhavam a comissão. O que isso quer dizer? Se eles abrissem uma cova, eles ganhavam o dinheiro deles, mas se eles não abrissem, eles não ganhavam nada. Agora imagine o mensageiro da derrota, quando viu que o filho daquela mulher morreu, ele corre até o cemitério e fala: ei, coveiro, se alegra, porque hoje você vai ganhar o seu trocado. E ele pega a sua pá e a sua enxada e começa a abrir a cova. Espírito Santo, meu Deus. E a mãe está segurada na aba do caixão com mais algumas pessoas indo em direção ao cemitério. Os coveiros estão abrindo a cova e Satanás está cantando de galo no inferno. Mas quem está vindo aí, ele manda no céu, na terra e no mar. O nome dele é ressurreição e vida. E ainda que esteja morto, viverá. E quem crê nele nunca morrerá. Glória a Deus. Eu creio, Jeová. Deus da providência. Quando ele se aproxima da porta da cidade, ele enxerga aquela mulher. Meu Deus. Ele contempla o interior dela. Meu Deus. Ele vê a tristeza que estava na alma dela. Perdi meu marido, perdi meu filho, e agora o que será de mim? Além de viúva sem filho, o filho dela era o maior tesouro que ela tinha. O filho dela, irmãos, era quem ela se apoiava, é em quem ela confiava e esperava para trazer o alimento, o sustento para dentro de casa. Mas agora ela olha e ele está morto em cima daquela maca. A esperança dela está dentro daquele caixão. O sonho dela, o prazer, o tesouro dela está dentro daquele caixão. E Satanás está no inferno dando risada, gargalhada, e o coveiro no cemitério abrindo a cova para enterrar. Mas Jesus está vindo aí. Jesus está vindo aí. Você não entendeu? Eu estou falando que Jesus está vindo aí. Eu não estou falando da Dilma Rousseff, não. Eu não estou falando do novo prefeito de São Paulo, João Dória, não. Eu estou falando Jesus de Nazaré está vindo aí. Dá uma cutucada de alguém que está do teu lado
Estou sentindo a presença de Jesus, pastor Marcelo. Eu estou sentindo a presença de Jesus no nosso meio. Eu estou sentindo que Ele já chegou aqui. E se Ele está aqui, abre essa boquinha santa para adorar o nome dEle. Jesus está vindo aí, Ele vê. Ele contempla o sofrimento, a tristeza, a angústia e as lágrimas daquela mulher. E diz a Bíblia que ele sente uma íntima compaixão. E a palavra compaixão quer dizer estender a mão para quem está caído. E a palavra compaixão quer dizer emprestar o ombro para quem está chorando. E a palavra compaixão quer dizer tomar a dor do próximo para si. Quando ele vê aquela mulher naquele sofrimento, ele compra o sofrimento dela para ele. Ele sente compaixão dela. E quando ele se aproxima, ele vai dizer: mulher, não chores. Meu Deus, obrigado, Jesus. Alabacabalabasson. E que me dará subianda. Maravilhoso, Deus de Israel, aleluia. Não chores, mulher. Talvez muitos olhou para ela e disse: mulher, não chores. Mas numa hora dessa, palavras humanas não servem para nada. Numa hora dessa, palavras humanas não presta para nada. Não muda nada, não resolve nada. Mas quem está falando para ela agora não chorar, ele manda no céu, na terra e no mar, e tem poder para dar vida. Ele fala: não chores. Mas ele não fala somente, ele não fica só na teoria, ele se aproxima do esquife, que era uma espécie de maca, onde era depositado o corpo do defunto. Ele se aproxima do esquife e ele coloca a mão. Mas detalhe, ele era narizeu, e para um narizeu era proibido colocar a mão em defunto ou cadáver, porque se contaminava. Mas ele não está nem aí, porque ele é incontaminável. Coloca a mão. E diz a Bíblia que quando ele coloca a mão, aqueles que estão carregando o corpo do jovem, eles param. Aqueles que estão carregando a maca, o esquife, eles param. Deixa eu profetizar na tua vida. Carregadores de sonho do inferno, nesta noite vai ter que parar. Eu não sei qual o demônio que estava carregando o teu sonho. Eu não sei qual o demônio que estava carregando o teu projeto.